Oi, então, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre os quadriláteros. Lembrando que os quadriláteros, eles são aquelas figuras que vão apresentar 4 lados. Então, nós podemos ter, por exemplo, um quadrado, podemos ter um retângulo, podemos ter um losango, entre vários outros que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos começar dando uma ideia sobre o que são os quadriláteros. Quadriláteros, eles basicamente são polígonos que possuem 4 lados, igual nós já falamos. Polígonos, poli, significa vários, então são figuras geométricas que têm vários lados, e esses lados, eles não vão se cruzar, ou seja, ela não vai ser tipo uma estrela, assim, sabe? Que esses lados, eles ficam se cruzando e se encontrando aqui no meio. Ela vai ser uma figura geométrica, né? Tem vários tipos de polígonos, mas basicamente vai ser uma figura geométrica que tem vários lados e esses lados não se cruzam. E aí, sobre os quadriláteros em específico, eles são polígonos que têm 4 lados. Por isso que quadri, 4, né? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muita coisa na tela. Eles possuem apenas 2 diagonais e a soma dos seus ângulos internos vale 360 graus. Isso daqui é muito importante, porque tem muitos exercícios que quando você tem essa informação aqui, que a soma dos seus ângulos internos vale 360 graus, você já consegue resolver o exercício. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem um quadrado, nós sabemos que o quadrado, vamos ver essa propriedade daqui a pouquinho, ele vai ter 4 lados iguais. A gente costuma dizer que todos os lados são L, né? L é só uma incógnita para representar lado mesmo. Então, ele tem 4 lados iguais e também 4 ângulos iguais. Se ele tem 4 ângulos iguais, seria a mesma coisa que a gente pegar 360, que é a soma de todos esses lados, né? De todos esses ângulos. Perdão, falei lados, mas é a soma de todos os ângulos. E a gente pode dividir por 4, porque como todos os ângulos são iguais e a gente tem aqui dentro 4 ângulos, se a gente pegar 360, que é a soma desses 4, e dividir por 4, vai dar o valor de cada um deles. Então, 4 vezes 9 vai dar 36, 0 dividido por 0, 0. Então, a gente sabe que cada ângulo do triângulo vale 90 graus. Então, deixa eu só apagar isso daqui para a gente poder continuar. Então, vamos ver alguns elementos de um quadrilátero no geral. Bom, o quadrilátero ele possui lados, né, que são segmentos de reta. Lembra aquilo que a gente conversou? Que a reta ela é infinita tanto para um lado quanto para o outro. O segmento de reta é como se fosse um pedacinho separado dessa reta, que ele pode ser medido. Lembra que a reta ela não pode ser medida, porque ela é infinita para um lado e infinito para o outro. Agora, o segmento de reta, como a gente define um ponto de início e define um ponto de fim, nós podemos medir esse segmento de reta. Então, os lados, eles basicamente vão ser esses segmentos de reta que contornam o quadrilátero, ou seja, que fazem o formato dele. Então, a gente vai ter aqui um segmento, 2, 3, 4. Podemos fazer um retângulo. Ou 1, 2, 3, 4. Fizemos um quadrado. 1, 2, 3, 4. Fizemos um losango e por aí vai, fazendo vários tipos de quadriláteros. Os vértices. Vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Então, vou usar como exemplo essa figura aqui embaixo para ficar melhor. Se a gente ver aqui, nós temos um vértice, porque ele é o ponto em que dois lados vão se encontrar. Aqui nós vamos ter outro vértice, porque o lado está se encontrando. Aqui outro vértice e aqui outro vértice. Então, em um quadrilátero, nós vamos ter 4 vértices. E o legal é que cada vértice ele vai sempre formar um ângulo, tá? Lembra que a gente tinha visto que os ângulos são formados quando a gente pega 2 retas, que teoricamente começam juntinhas, uma em cima da outra, e conforme nós vamos abrindo elas, a gente vai aumentando a angulação. Então, se a gente abrir ela, continuar abrindo, até chegar nessa ponta aqui, ficar no meio, isso daqui vai ser um ângulo de 180 graus, porque vai ser a metade de uma volta completa, e a volta completa vale 360 graus. Agora, se eu fizer assim, deixar bem retinho e botar um quadradinho aqui no meio com um pontinho, significa que a gente tem um ângulo de 90 graus. Isso são conceitos importantíssimos que você tem que ter guardado.
Agora, vamos ver os ângulos internos. Eu lembro que você falou que tinha dúvida nisso, então tenta prestar bastante atenção e foco nessa parte. Ângulos internos são os ângulos que ficam dentro do quadrilátero. Bom, bem sugestivo o nome, né? Ângulos internos. Interno é tudo que fica dentro. Então, a gente tem aqui o nosso quadrilátero, como por exemplo esse, e os ângulos internos são os que ficam aqui dentro, beleza? Agora, os ângulos externos são os ângulos formados pelo prolongamento de um polígono. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um polígono, que ele é um quadrilátero, por quê? Porque ele tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos os ângulos internos dele, que são todos esses que ficam nos vértices. Então, aqui, entre cada vérticezinho, a gente tem um ângulo interno. E se a gente prolonga uma dessas retas do meu quadrilátero, então, vou pegar essa reta aqui e vou prolongar, eu já faço um prolongamento de reta que vai poder gerar aqui um ângulo externo, que vai ser esse daqui no caso. Aqui nós temos um outro exemplo de ângulo externo, tá? E aí, lembrando que em alguns exercícios, o ângulo externo ele pode ser muito bom para te ajudar a resolver a questão, porque vamos usar essa figura que nós temos aqui como exemplo. Bom, se eu falasse que esse ângulo aqui, que é esse ângulo interno, ele vale, por exemplo, 80 graus. Você sabe que isso daqui está fazendo uma voltinha, né? Está fazendo uma meia volta. Se um ângulo completo de círculo, né, de volta completa, vale 360 graus, a meia volta dele vai ser a mesma coisa que pegar 360 e dividir por 2, que vai dar 180 graus. Então, essa meia luazinha aqui, essa meia volta ao todo, vale 180 graus. E aí é que é só a gente usar a matemática básica agora para saber quanto que vale esse ângulo externo. Bom, se a soma desse ângulo interno mais o ângulo externo, que eu vou chamar ele de x, ignora essa letra aqui para não ficar mais difícil, vamos chamar o ângulo externo de x. Se a soma do ângulo que eu já tenho, que é 80 graus, que é o interno, mais x, que é o externo, tem que dar 180 graus, a gente já forma aqui a nossa equaçãozinha. A gente repete esse x no primeiro membro, esse 80 a gente vai passar lá para o outro lado, então vai ficar 180 graus menos 80. X vai ser igual a 100 graus. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui externo vale 100 graus. Isso é apenas um dos exemplos de coisas que pode cair para você, tá? Mas, geralmente, essa informação dos ângulos externos sempre nos ajuda a resolver a questão. Vamos agora ver quais são realmente os tipos, né, de quadriláteros. Nós temos, por exemplo, os paralelogramos. Os paralelogramos, eles possuem característica a mais do que os quadriláteros. Ou seja, eles vão ter algumas características em específico. Eles possuem lados opostos paralelos. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui nesse quadrado, esses dois lados, eles são paralelos. Esses dois lados, eles são paralelos. Esses dois aqui também são paralelos. Basicamente, paralelos é quando fica assim, um em ciminha do outro, tá? Então, vamos continuar vendo outras coisas. Aqui a gente deu só um exemplo de paralelogramos. Então, a gente tem o quadrado, o retângulo, o losango, o próprio paralelogramo. E aí, vamos ver. Todos eles possuem lados opostos congruentes. Congruente significa igual, ou seja, eles possuem lados opostos de mesma medida. Então, esse lado aqui do retângulo vai ter a mesma medida desse. E esse lado aqui, a mesma medida desse. Mesma coisa com as outras figuras. Os lados opostos possuem a mesma medida. Possuem ângulos opostos congruentes, ou seja, esses ângulos deles opostos também terão a mesma medida. Então, esse vai ter a mesma medida que esse, que vai ter a mesma medida que esse, que vai ter a mesma medida que esse. Aqui eu botei 90, mas é só porque eu já sabia que era 90, né? Mas a gente pode fazer assim para conseguir identificar, tá? E a última característica em comum a todos eles é que as diagonais de um paralelogramo se cruzam em seus pontos médios. Isso daqui é legal porque se a gente pegar, traçar uma diagonal, vou fazer de preto para ficar melhor, aqui nesse quadrado, outra diagonal aqui, porque cada um deles sempre vai ter duas diagonais. Esse ponto aqui vai ser o ponto médio,
que vai ser onde essas duas diagonais vão se cruzar, beleza? Isso também é uma propriedade legal de você ter aí guardado. Então, vamos lá, vamos continuar. E agora nós vamos ver as propriedades específicas de cada quadrilátero, tá? Então, vamos começar pelo retângulo. Os retângulos, eles são paralelogramos cujos ângulos internos são retos. Lembra que é ângulo reto? É o ângulo que mede, fala aí pra mim, 90 graus, beleza. Então, a gente viu aqui, os retângulos são paralelogramas cujos ângulos internos são retos, iguais esses daqui, que ele tá apresentando pra gente, todos são ângulos retos. Lembra que ângulo é formado em cada vértice, e que vértice é onde dois segmentos de reta eles se encontram. Então, vamos continuar. Eles possuem todas as características dos paralelogramas, ou seja, eles têm todas essas características que a gente citou aqui em cima, beleza? E, além disso, ele possui uma característica em especial, ou seja, uma característica dele, que é o quê? As diagonais de um retângulo são congruentes. Lembra que congruentes significa a mesma medida, né? Então, aqui eu tracei uma diagonal, outra diagonal, e as duas, nesse exemplo aqui, medem 8,54. Ah, é sempre esse valor? Não, vai depender do retângulo, vai depender do tamanho dele. Esse daqui foi só um exemplo, tá? Mas o importante que você tem que guardar é que essas duas diagonais têm a mesma medida. Aí a gente também tem as propriedades de área. Você lembra que a área? Tenta responder aí, em voz alta. A área é essa parte interna, quanto mede tudo isso aqui dentro, é o preenchimento da nossa figura. E, bom, para determinar a área do nosso retângulo, basta a gente fazer a base vezes a altura. A base é essa parte maior aqui de baixo e a altura é essa daqui. Então, fazendo base vezes altura, a gente consegue chegar na área. Lembrando que a área é sempre medido ao quadrado. Então, pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. A medida de comprimento sempre vai ser ao quadrado na área, tá? E o perímetro, você lembra o que é? O perímetro é isso mesmo, é a soma de todos esses lados. É como se desse uma volta completa na figura. Então, você vai ter que somar esse lado, essa base, mais essa base aqui, mais essa altura, mais essa altura. Somando tudo isso, você vai conseguir achar o seu perímetro. Então, aqui eu botei um exemplo que perímetro é 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Por que 2 vezes? Porque, bom, a gente tem duas alturas aqui que são iguais, as propriedades do retângulo nos fala isso, e nós temos duas bases iguais. Então, é a mesma coisa que multiplicar a base por 2, somado com 2 vezes a altura. Aí, o perímetro, ele não é medido ao quadrado, tá? O perímetro é só a unidade de comprimento normal. Então, pode ser metro, centímetro, quilômetro, entre outras unidades de comprimento. Vamos ver agora o losango. Bom, o losango, eles são paralelogramos equiláteros. Equiláteros é um nome muito importante que você tem que guardar no seu coração, porque sempre cai. Significa que todos os lados possuem a mesma medida. Vou anotar aqui. Lados possuem a mesma medida. Então, basicamente é isso. Os losangos são paralelogramos equiláteros. Equiláteros são todos os lados com a mesma medida. Sua propriedade específica, lembra que eu falei que a gente ia ter que o losango ele também vai ter todas essas propriedades do paralelogramo, mais as específicas dele, tá? Então, a propriedade específica dele é que as diagonais de um losango são perpendiculares, tá? Perpendiculares é quando a gente traça dois segmentos de reta, eles se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, a gente tem esse segmento de reta aqui, mais esse outro que a gente está cruzando. Nesse ponto onde eles se cruzam aqui, eles formam ângulos de 90 graus, tá? Então, ele tem 4 ângulos de 90 graus nesse exemplo aqui. Vamos ver a propriedade dele de área e de perímetro. Bom, a área é diagonal maior, esse D significa isso. Diagonal maior
vezes diagonal menor dividido por 2. Então, você vai pegar a diagonal que for de maior comprimento dele, multiplicar pela de menor comprimento e dividir por 2. Isso vai dar a área, lembrando que sempre vai ser medido ao quadrado. Já o perímetro vai ser 4 vezes o lado. Por quê? Os lados dele são as mesmas coisas, a mesma medida, porque ele é equilátero. Então, para saber o perímetro, que é a soma de todos os lados, basta você multiplicar por 4. Vamos ver do quadrado agora, tá quase acabando, relaxa o coração, que só falta mais um depois do quadrado. Bom, o quadrado, ele é muito fácil, você tem que ter tudo dominado, pelo menos do quadrado e do retângulo, porque eles são os mais cobrados, tá? Bom, o quadrado, ele possui todos os ângulos que tem nele são ângulos retos e todos os lados são congruentes. Congruentes significa o quê? Responde para mim. Escrevi mesma errado. Mesma medida. Tá, então ele possui todos os ângulos internos de 90 graus, igual tá mostrando aqui, e todos os lados dele têm a mesma medida. Beleza. E aí, lembra que eles têm também, que o quadrado tem todas aquelas propriedades dos paralelogramas, sendo que lembra que ele também tem algumas específicas, né? Qual que é a propriedade específica dele? É que a diagonal do quadrado é perpendicular e congruente, ou seja, as duas diagonais que a gente forma aqui, elas vão ter a mesma medida e elas também, ao se cruzarem, vão formar ângulos de 90. Show de bola? Vamos ver aqui a área e o perímetro. A área é lado ao quadrado. Por quê? A área do quadrado é você fazer lado vezes lado. Lado vezes lado, lembra que a gente estuda em potência, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Lembrando também que essa medida de área é tudo elevado ao quadrado. Metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, enfim, vai ser uma unidade de comprimento elevado ao quadrado, tá? E a de perímetro vai ser 4 vezes o L, por quê? Vai ser a soma de todos os lados e o lado vale L. Então, é só fazer 4 vezes L, tá? E aí, o perímetro, como eu já falei, não é medido ao quadrado, tá? Então, vai ser só metro, centímetro, milímetro, enfim, vai ser só a medida normal de comprimento. E, por último, nós temos os trapézios. Os trapézios, eles possuem apenas um par de lados paralelos, chamados de base, beleza? Então, só a base deles são paralelos. Existem 3 tipos de trapézios, então, igual você tá vendo aqui na figura, cada um desses 3 tipos, tá? Então, a gente tem primeiro trapézios isósceles. Isósceles, ele sempre vai ter isso, 2 lados com a mesma medida. Então, futuramente, ou não sei se você já estudou, mas triângulo isósceles também significa isso, que são 2 lados com a mesma medida. E aí, no caso do triângulo, o terceiro lado, né? Ou seja, 2 lados com a mesma medida e um lado diferente. Agora, no trapézio isósceles, como um quadrilátero que tem 4 lados, 2 vão ter a mesma medida e 2 vão ter medidas diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que esses 2 lados aqui, eles têm a mesma medida e esses 2 lados aqui têm medidas diferentes. Quando eles põem 2 tracinhos assim, significa que é igual a medida, tá? Então, por exemplo, se eu botasse só um tracinho aqui e 3 aqui, como aqui é um tracinho e não tem nenhum outro lado que também tem um tracinho, significa que esse lado aqui do um tracinho é diferente de todos os outros. Tá, então vamos ver o próximo tipo. O próximo tipo é o trapézio retângulo, que apresenta 2 ângulos de 90. Por que retângulo? Vem do ângulo reto, né? Vem do nome. Então, aqui ele tem 2 ângulos de 90. E o último é o trapézio escaleno. Escaleno significa que todos os lados da figura apresentam medidas diferentes, ou seja, todos os lados são diferentes. Esse lado aqui é diferente desse lado aqui, que é diferente desse que tem um tracinho, que é diferente desse que tem 2 tracinhos. Vamos dar uma olhada agora na área e no perímetro. A área vai ser base maior, então basta você olhar para a figura e ver qual base é maior. Nesse caso aqui é essa daqui. Mais base menor, que seria essa daqui, vezes a altura. Lembrando que a altura não é essa parte aqui do lado. A altura sempre tem que ser uma medida que sai do ladinho da pontinha da base menor e chega até o final da base maior,
formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então tem que ser uma linha reta. Então, por isso que a altura não é essa daqui, porque aqui não vai formar um ângulo de 90 graus. Então, você tem que sair da última pontinha da base menor e fazer uma linha reta até o finalzinho da sua base maior. Isso daqui vai ser a sua altura, tá? Então, você faz a base maior vezes a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2, vai dar a área medida em quadrados, né? Metros quadrados, enfim. E o perímetro vai ser a soma de todos os lados, bem fácil. Então, vai ser base maior mais base menor, mais lado 1, mais o lado 2. Então, somando todos esses lados, você consegue o perímetro.